Boa noite! Hello! Oi! Boa noite! Tudo bem? Olá! Oi, Arte com Ana, tudo bom? Olá, Amanda! Tudo bem? Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui sozinha, sem o Rafa, mas estamos aqui firmes e fortes com a nossa live de quarta-feira. Eu adoro essa live de quarta-feira porque a gente fala sobre vários assuntos. É aquela coisa que a gente fala, lettering não é só desenhar letrinhas, tem muita coisa que a gente pode conversar, que a gente pode debater. Boa noite, Cacá! Oi, Má, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão nessa semana, nesse meio de semana? Vamos esperar vocês entrarem um pouquinho. A nossa live de hoje é sobre prazos. É um assunto meio inédito, a gente nunca abordou em nenhum outro lugar. A gente tem dentro da escola de lettering, mas a gente tem recebido várias perguntas sobre prazos. Quanto tempo a gente demora para fazer um lettering? Qual prazo a gente dá para o cliente? Então, por isso que a gente resolveu trazer aqui para a live. Tenho certeza que vai agregar muita coisa para vocês. Vou falar algumas coisas aqui da nossa vivência aí desses 6 anos aqui no mundo do lettering. A gente já trabalhou com diversas formas, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas queria dar boa noite para vocês todos que estão chegando. Também quero dar boa noite para quem vai assistir no gravado. Essas lives ficam gravadas, a gente deixa aqui 24 horas aqui no Instagram, que é o padrão. Depois dessas 24 horas a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguir assistir agora, fica tranquilo que depois você pode assistir, mas se programa, tá? Porque senão passa depois, quando vê, chegou semana que vem, você perdeu a live, não assistiu gravado, tá? Mas eu queria dar boa noite pra quem tá assistindo gravado também. Quero saber também quem que é novo aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que já não são novas, a Suelen já é aluna, Ivonete também é aluna, então são amantes do lettering, mas quem é novo coloca aquela hashtag sou novo ou sou nova pra gente saber que vocês são novos aqui. Eu gosto de conhecer todos vocês, eu reconheço pela fotinho aqui do Instagram. Então, se você é novo ou nova, coloca a hashtag sou novo, sou nova, pra gente saber. E se você é amante do lettering, coloca também amantes do lettering. Beleza? E aí, gente? Quem que é novo aqui? Não tem ninguém novo? Ah, família Passos, tudo bem? E aí, galera? Bom, gente, se você é novo aqui, talvez você deve estar pensando assim, pra que serve essa live, gente? Cadê o papel? Cadê o lápis? Então, essas lives que a gente faz aqui toda quarta-feira, 19 horas, a gente sempre traz temas inéditos, tá? Temas que a gente acha que tem que ser pautados, não só escrever letras bonitas, não só falar de linha guia, não só falar de anatomia, não só falar de brush, mas falar também de criatividade, de cliente, de mercado, de prazo, de inspiração, de tudo isso. Então por isso que a gente tem essa live aqui. O Rafa, ele tá fazendo um trabalho lá em São Paulo, se alguém ainda não viu os stories, dá uma olhada lá, é um restaurante super legal, então hoje ele não vai estar, mas eu vou estar aqui sozinha, afinal quem dá os prazos para os clientes sou eu, né, gente? Então, nada melhor de eu contar isso para vocês, tá? Deixa eu ver aqui na minha pauta o que eu tenho para falar também. Então, se você é novo aqui, gente, essas lives são para vocês que estão começando a aprender lettering, que encontrou no lettering aí uma terapia, um hobby, quer se aprofundar mais, ainda tá perdido tentando entender. Aqui é um lugar super legal, tá? Para você tirar suas dúvidas, porque a gente fala sobre o tema que a gente aborda e no final a gente fala sobre qualquer dúvida. Então, se você tem dúvida, lá no final a gente vai olhar aqui, vou selecionar algumas perguntas e vou responder ao vivo. Isso que é muito massa. E para você também que já faz lettering, quer trabalhar com isso, a gente fala muito sobre esse assunto também, sobre empreendedorismo. A gente quer ajudar todos vocês a também ganhar dinheiro com lettering, tá? Então, aqui é o lugar para você tirar sua dúvida, aqui é o lugar pra gente conversar. E o mais legal de tudo é que a gente forma uma grande comunidade. Eu tô aqui, eu não sei de tudo, eu ouço vocês que estão aqui também trocam informações aqui nos comentários. Quem já participa das lives aqui faz tempo sabe que quanto que é grandioso essa troca de comentários que tem aqui embaixo, tá? Então, se você não conseguir assistir, assiste depois, mas se programa para na próxima você tá aqui e também tirar sua dúvida, tá?
Antes de começar o conteúdo, que eu falei que é sobre prazos, eu quero falar só mais uma coisinha. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente nessas 2 últimas semanas, na semana da jornada, na semana das inscrições abertas da Escola de Lettering. A gente ficou muito feliz, muita gente entrou, muita gente participou da jornada. Agora, se você não entrou nessa turma, não fica triste, continua acompanhando a gente aqui nas lives. Vai ter muita coisa no YouTube, tem muita coisa nos stories, tem muitas coisas nos posts, tem muita coisa para acontecer. Não desanima, tá? Se programa, se organiza, se trabalhar com lettering, se aprender lettering é um sonho seu, se organiza, coloca isso como prioridade. A gente já tá com a lista de espera aberta para a nova turma, então lá no link que tá aqui na nossa bio tem a lista, se você quiser se inscreve, para você se organizar, ficar sabendo tudo com antecedência, tá? Vai ser um prazer ter você dentro da Escola de Lettering, vai ser um prazer ter você na nossa próxima jornada. A gente ainda não sabe a data, mas quando a gente souber, a gente vai avisar a lista de espera com exclusividade. Então, isso que é bacana. Então, mas eu queria agradecer a todo mundo, dizer que o lettering realmente é transformador e que a gente, no que depender da gente, a gente vai estar aqui colocando muita coisa legal para vocês virem com a gente no lettering. Beleza? Olha, deixa eu dar um oi aqui. Fala, Daniel, Clemilton, tudo bem? Clemilton tá rindo de mim? Eu tô sozinha, Clemilton. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Gláucia, tudo bem? Quem mais? Boa noite, Sofia. Sofia lá de Portugal. Você vê, eu lembro dos rostinhos, gente. Dá oi aqui que eu lembro. Bom. Tá, eu achei que você tava rindo de mim. Tudo bem, Ma? Então tá bom. Então, gente, vamos seguir para o conteúdo. Como eu falei, quem está aqui desde o comecinho, a gente recebe muitas perguntas sobre Dani, Rafa, quanto tempo vocês demoram para fazer um lettering? Quanto tempo vocês demoram para fazer um estudo? Qual o prazo que vocês passam para o cliente? Quanto tempo demora desde o estudo de layout até a execução? Todo mundo faz essas perguntas pra gente e eu parei para pensar e falei, poxa, realmente a gente só conseguiu chegar nesses prazos porque a gente, querendo ou não, viveu a experiência, né? Então, eu falei, poxa, acho que é um tema legal pra gente falar na live. Eu acho que vai ajudar vocês em algumas coisas. Depois, no final da live, eu quero saber se ajudou, tá? A gente também recebe perguntas assim, o cliente tá com pressa, o que eu faço? O que eu faço? Então, a gente já passou por tudo isso. Espero que dê pra ajudar um pouquinho vocês. Então, assim, a primeira coisa é que todas essas perguntas a gente recebe e eu fico pensando, poxa, será que teve um método que eu encontrei ou será que eu fui me ajustando? Então, esse acho que é a primeira grande dica de hoje. Sempre testa, sabe? Testa um pouquinho do seu tempo, vê quanto tempo você demora para fazer um lettering, vê quanto tempo você demora para fazer um estudo. É óbvio que quando a gente está envolvendo um cliente, as coisas ficam mais difíceis. Então, por isso que a gente sempre fala que é legal você começar com alguns clientes que são mais próximos, às vezes uns amigos, às vezes um primo, às vezes uma tia, às vezes alguém da família, porque aí você começa a conseguir perceber esses prazos, esse tempo, com mais tranquilidade, sem aquela pressão de um cliente real, né? Mas se você tá com um cliente real aí, então você vai precisar ser um pouquinho mais ousado, né? Então, pra gente conseguir entender, eu vou contar um pouco como é que eram os prazos do Na Lousa quando eu entrei. Se você tá aqui, essas 40 pessoas que estão aqui, quando eu entrei no Na Lousa, que foi em 2016, o Rafa já trabalhava com lettering há 2 anos. Eu não trabalhava com ele, eu trabalhava no escritório de arquitetura. E ele fazia as coisas do jeito dele, bem amadoras. Então eu falei, poxa, quando a gente decidiu que a gente ia se juntar e que a gente ia ser sócio no Na Lousa, eu falei, bom, preciso organizar. E como é que era aqui antes? As pessoas ligavam pro Rafa, mandavam um e-mail, pediam um orçamento e depois falavam assim, tá, quando que você vem? Isso é mais natural do cliente, né? Ele não entende que existe um processo, que existem etapas. Então, eu lembro que o Rafa falava assim, poxa, eu fechei um trabalho, mas ele quer que eu vá daqui 2 dias. Oi? Como assim daqui 2 dias? Você já fez o estudo? Não fiz. Tá, então.
Então a gente precisa alinhar isso com o cliente. Então a primeira coisa que eu fiz foi entender qual seria o prazo mínimo pra gente passar para o cliente. Qual que é o prazo mínimo nosso aqui que a gente trabalha, que é um prazo saudável, para a gente fazer todas as etapas do trabalho. Então a gente foi entendendo isso no começo. Por quê? Porque o cliente, é o que eu falei, o cliente ele acha que ele vai fazer... O cliente acha que ele vai fazer no dia seguinte, que a gente vai estar lá no dia seguinte. O cliente ele não entende que existem etapas. Então, por isso que é tão importante você passar uma proposta de orçamento que tenham, além de informações, valores e formas de pagamento, as etapas do seu processo, os prazos que você vai trabalhar, porque aí ele começa a entender que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá? Ele começa a perceber que existe um processo. Então, o prazo, anota isso daí agora, hein? O prazo, ele é essencial para você alinhar as expectativas do cliente. Ele é essencial. Então, quando você passa o prazo para o cliente já, tá, entendi. Agora eu estou começando a entender, tá? E o prazo, ele vem junto com todas as informações, tá? Ele vem junto com todas as outras informações da proposta. Então, assim, quanto tempo a gente demora? Quanto tempo a gente demora para fazer desde um estudo de layout até a execução? Quanto tempo a gente demora? Eu encontrei aí um prazo padrão pra gente, que são de 20 dias úteis, que dá mais ou menos um mês. Nossa, Dani, mas é quanto tempo? Você demora tanto tempo assim mesmo para fazer um estudo e executar? Não, gente, a gente não demora os 20 dias, mas a gente não pode passar para o cliente que a gente consegue fazer no dia seguinte ou na semana seguinte, porque existem outros fatores que precisam ser considerados no prazo. Que fatores são esses? Por exemplo, deixa eu pegar minha colinha aqui. Alinhamento do briefing. Então, assim, às vezes o cliente ele chega pra você, ele quer fechar o trabalho, ele chega pra você e fala, eu quero fechar. E aí, quando que você vem? Só que o cliente não sabe nem o conteúdo da arte. Então, querendo ou não, esse alinhamento de conteúdo, alinhamento de briefing também é uma etapa do projeto. Então, alinhamento de briefing é um fator que precisa ser considerado. Se tem trabalhos fechados anteriormente, se você já tem uma agenda com 2, 3, 4, 5 trabalhos fechados e que você precisa colocar esse trabalho numa fila, se tem revisão, se acontece algum problema que é fora do contexto, se você, por exemplo, fica doente, como eu fiquei aqui semana passada, se eu falo para o cliente que eu vou entregar em 2, 3 dias, eu não tenho nem tempo para ir no médico, entendeu? Então, a gente precisa dar um prazo maior para o cliente entender que existe um processo e que você está seguro ali para qualquer coisa acontecer, entendeu? Então a gente estipulou 20 dias úteis, é um prazo saudável para a gente seguir todas as etapas do projeto e também ter aí um respiro, né? Um respiro entre uma etapa e outra. Tá, Dani, que etapas são essas? Eu tô aqui meio perdida, eu não sei que etapas são essas. Isso até é até um assunto para uma live que a gente pode falar sobre todas as etapas que envolve uma execução de um lettering de uma parede, por exemplo. Mas eu vou falar aqui rapidamente para todo mundo entender. A gente aqui tem 4 etapas. Anota aí, 4 etapas a gente tem para fazer um projeto de um lettering. A primeira etapa é o alinhamento do briefing, que eu já falei aqui. Então, hoje mesmo eu tô com um caso que a cliente fechou e a gente está alinhando ainda o conteúdo. Ela está definindo que frase que ela quer, ela está definindo que ilustração que ela quer, qual que é mais ou menos as referências que ela gosta, que ela está imaginando, porque a gente que trabalha com arte é mais fácil para a gente imaginar, né, como é que fica, principalmente quem realmente vai fazer arte. Eu já tenho tudo na minha cabeça. Quando o cliente passa uma referência, passa a frase, eu já tenho a arte quase pronta na minha cabeça, mas o cliente ele não consegue visualizar. Então ele precisa desse cuidado especial nesse começo para a gente entender. Então, às vezes, esse alinhamento de briefing demora. Esse alinhamento do conteúdo demora. Então, essa é a primeira etapa do projeto. A segunda etapa, depois que o briefing está definido, o cliente definiu a frase, o cliente definiu
qual que é a linguagem que ele quer, a gente passa para o estudo de layout. E aí sim, é o estudo de layout desenhado no papel ou desenhado no iPad, enfim, que nem o Rafa falou alguns dias atrás. E aí a gente vai, aí é a parte legal que a gente vai trabalhar a criatividade. E essa etapa, ela querendo ou não, pode funcionar hoje, pode não funcionar amanhã, você pode estar numa semana horrível, você pode estar numa semana boa. Isso é, querendo ou não, gente, criatividade é isso. Quem trabalha com criação, com inspiração, tem isso, não tem como. A gente tem que saber que tem alguns dias que a gente não tá bem e tem outros dias que a gente tá bem. Tem dias que a gente aqui faz 4 trabalhos, 4 estudos. Ontem a gente fez 4 estudos aqui. Por quê? Porque o briefing estava super bem alinhadinho. Então fica mais fácil. Agora, tem alguns estudos que não, que demoram um pouco mais, que é mais complexo. Então, é um pouco de... Eu tô bem, gente. Obrigada. Eu tô bem. Eu passei por uma pequenininha cirurgia, mas eu já tô muito melhor agora. Mas é isso. Tem dias que você não tá bem. Então, você tem que considerar também alguma margem aí, algum respiro aí de tempo para você criar seus letterings, tá? Outra etapa, a gente já falou de definição de briefing, a gente falou do estudo de layout e a gente tem que falar também se o cliente quer uma revisão ou não. Se o cliente quer uma revisão, aí ele volta com o estudo pra gente, a gente revisa e entrega novamente. Agora, se ele já aprova de primeira, é muito bom porque aí a gente já pega e marca uma data de execução de acordo com a agenda do cliente, de acordo com a nossa agenda. Então aí tem 4 etapas. Definição do briefing, estudo de layout, aprovação ou revisão e execução da arte. Isso tudo a gente demora não, né? A gente fala para o cliente que são 20 dias. Qual que é a grande vantagem de falar um prazo maior? Porque se você entregar antes, o cliente vai ficar com aquela sensação que, nossa, que legal, eles entregaram antes do prazo, pô, gostei dessa galera, vou fechar com eles novamente algum outro trabalho. Ou vou indicar eles para alguém, porque eles entregam antes do prazo. Agora imagina comigo, se eu coloco 10 dias e entreguei no 10º dia ou no 11º dia, o cliente vai ficar com a sensação de que, poxa, eles demoraram para entregar, caramba, eles entregaram em cima, ou nossa, eles atrasaram um dia. Então é muito melhor você já alinhar com o cliente essa expectativa de prazo, já alinhar com o cliente um prazo maior, porque aí fica mais fácil, fica com uma sensação, você fica com uma sensação mais leve, sabe? De você conseguir fazer um estudo com mais calma, não ter aquela correria. Então por isso que é bom ter uma margem maior para esses fatores externos. Uma coisa que é super importante a gente entender e o prazo que o cliente fica com o estudo para aprovar. Acontece da gente mandar, por exemplo, o estudo hoje para o cliente me voltar daqui uma semana. E aí? O que a gente faz? Nesse caso, a gente não, é como se a gente tivesse pausado o prazo. Porque, querendo ou não, o estudo tá com ele, então a gente não tem muito o que fazer, né? Então, por isso que a gente sempre também tem uma preocupação em conversar com o cliente. E aí, você recebeu, você gostou, quer conversar? Pra não deixar também tão aberto o tempo com ele, tá? Então, assim, esse prazo de 20 dias é o que a gente encontrou ser um prazo saudável aqui pra gente, de acordo com a quantidade de trabalhos que a gente pega, de acordo com a fila de trabalhos que já tem anteriormente, de acordo com a nossa rotina, eu já conheço como que funciona a nossa criatividade, a gente já tem um pouco isso, querendo ou não, já são 6 anos trabalhando com isso, então eu já sei que, por exemplo, sexta-feira às vezes não é um bom dia pra criar, segunda-feira é um dia melhor, eu já sei que terça-feira é o dia que a gente tem aula na escola de lettering. Eu sei que quarta-feira é o dia que a gente faz live aqui. Então, isso tudo já me ajuda a saber que dia que é o melhor dia para fazer estudo, sabe? Que dia que é melhor para executar. Então, isso tudo você vai pegando aos poucos, você vai pegando um pouco com a experiência. Então, aí você fala, Dani, mas quanto tempo mais ou menos você acha que você entrega o primeiro estudo? Tem gente aqui perguntando se o estudo que você envia antes ou após alguma entrada. Gente, eu não pego no lápis sem ter recebido nada. Não pego no lápis sem ter recebido nada. Eu não trabalho se o cliente não acertar a entrada com a gente. Nós não trabalhamos. Isso, na verdade, praticamente, acho que nunca aconteceu.
Porque já aconteceu muitas vezes, de alguns colegas, já aconteceu com a gente na arquitetura, quando a gente trabalhava com arquitetura. Você vai lá, esboça uma ideia para o cliente, às vezes ele pega para ele e executa por conta própria, já aconteceu. Já vi gente até aqui nas lives falando sobre isso, do cliente pegar e fazer por conta própria, chamar outra pessoa. Já aconteceu também do cliente olhar e não gostar e simplesmente não querer mais fazer. Já aconteceu de você fazer várias ideias, você faz 1, 2, 3 ideias e aí ele não gosta. Então assim, pensa comigo, primeiro que você passa profissionalismo quando você estipula uma entrada. Segundo que você não vai trabalhar de graça. Então esboço é trabalho, você tá mexendo com a sua criatividade. Então, se você não for receber nada antes, você já vai estar trabalhando de graça. Segundo que tem gente sim que vai lá e pode executar sua arte de outra forma. Já aconteceu de gente pegar até a arte e mandar imprimir numa gráfica, entendeu? E eu acho também que quando você estipula para o cliente uma entrada, você fica com uma responsabilidade para você, o que é muito bom, porque aí você tem que fazer aquilo de qualquer jeito. E o cliente também fica com uma responsabilidade para ele. Tipo, eu estou investindo num trabalho, então ele vai levar aquilo com mais seriedade, ele vai levar o seu trabalho com mais seriedade. Então, nunca trabalhem de graça. Tá? Nunca. Dani, esses dias mesmo eu recebi um e-mail, você poderia fazer um esboço? A pessoa tinha uma parede super grande, enorme, alta assim, e ela que não estava conseguindo visualizar muito bem como que ficava essa arte na parede dela. Então ela não sabia se a parede ficava completamente cheia de arte, se a arte ficava mais centralizada, ela não estava conseguindo visualizar. E ela pediu para fazer um esboço. E eu expliquei para ela delicadamente que a gente não fazia, que a gente poderia desenvolver até 2 artes se ela quisesse, depois do trabalho ser fechado. Antes a gente não teria como fazer, porque querendo ou não, eu já estaria trabalhando de graça para ela. Quem me garante que ela iria fechar? Ela me garante? Não, ela também não me garante. Quem me garante é o quanto ela está pagando. É o quanto ela está se dedicando em fechar um trabalho. Qual que é a disposição dela em fechar um trabalho? Qual que é a seriedade dela em fechar um trabalho, entendeu? Porque se você começa a trabalhar, ela vai deixar, ela vai esquecer, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, se vocês têm a dificuldade... Se vocês têm dificuldade que perguntarem como falar com o cliente se ele quer esboços antes de acertar a entrada, você fala que você não faz. Simplesmente. Eu acabei de falar, a pessoa ela vai perceber que você é um cara sério, que você não é amador, que você não está brincando de fazer lettering, entendeu? Fala assim, olha, eu não faço esboços antes, o que a gente pode fazer, se você não estiver inseguro, a gente pode acordar uma entrada menor. Você pode... Nós aqui trabalhamos com 50% e 50%. Então, assim, a pessoa fecha o trabalho com a gente com 50% do valor. E aí, quando a gente vai fazer a arte, ela acerta os outros 50%. Você, de repente, pode trabalhar, olha, para fazer o esboço para você, eu vou te cobrar 20% do valor. Se você não gostar, tudo bem. Eu não te devolvo o dinheiro, os 20% é meu, querendo ou não, eu trabalhei. E a gente não continua, tá todo mundo ótimo, todo mundo justo. E pronto, passar bem. Faz muito mais sentido, gente. Não faz sentido vocês trabalharem de graça, só para o cliente ver esboço. Já aconteceu aqui na live de alguém falar também que a pessoa acaba roubando, né? Eu li aqui roubar. A pessoa pega a arte e executa de outra forma. E ela não dá valor ao seu trabalho, porque ela acha que é só fazendo uns esboços no papel. E não é. Lettering não é fazer só esboço no papel. Lettering é um projeto. Acabei de falar quatro etapas aqui, entendeu? E aí, poxa, como é que eu falo pro cliente que eu não faço esboço antes? A gente fala muito aqui em profissionalismo, né? Em como que a gente pode passar mais profissionalismo pro cliente, como que pode passar mais seriedade. E o primeiro passo para você passar profissionalismo é você
entregar uma proposta de orçamento, gente. Uma proposta de orçamento. Não é passar um valor por direct, ou passar o valor falando no telefone, ou passar o valor digitando no WhatsApp. Ah, quanto que você cobra para fazer essa parede aqui? Ah, cobro R$1.000. Ou é muito melhor você colocar R$1.000, colocar o prazo, colocar as etapas, colocar as medidas da parede, colocar todas as informações que você tem, colocar seu portfólio, colocar quem você é, colocar os seus contatos, colocar o que você já fez. Não passa muito mais seriedade? O que passa mais seriedade, gente? Uma proposta de orçamento bonitinha ou simplesmente um número para o cliente? Quem você acha que o cliente vai preferir fechar? Quem passa um número ou quem passa uma proposta toda elaborada? Na proposta já tem todas as condições. Na proposta já tem que 50% antes, 50% depois. Entendeu? Eu acho que assim passa muito mais seriedade. Eu tô falando tanto de seriedade e profissionalismo. Acho que a gente tem medo, né, de perder o cliente, é isso. Mas eu acho que acontece o contrário. Pode ser, você que tá com medo de falar pro cliente que você não faz esboço antes, pode ser que você perca esse cliente. Pode ser. E tá bom, e tudo bem, não tem problema, porque talvez esse cliente não fosse bom pra você. Mas eu tenho certeza que o próximo você vai ficar, porque você vai estar passando profissionalismo, você vai estar passando seriedade, tá? Tô aqui dando uma olhadinha no que vocês estão falando. E quando o cliente quer pra ontem, o que vocês fazem? Quando o cliente tem pressa, porque aqui acontece muito. Eu acho que uma das coisas que mais acontece aqui é que cliente querer pra ontem. E isso é bem difícil, bem difícil. Tudo bom, Ju? O que vocês fazem quando o cliente pede pra ontem? Já eu vou ler vocês aqui. Não faz? Não funciona na pressa. Eu também não funciono na pressa. Mas, olha, eu lembro de um trabalho que a gente fez. Era uma marca, acho que foi em 2017. Era uma marca de cereais ingleses. Tipo, eles estavam vindo pro Brasil, essa marca. Eu nem lembro o nome deles. Tipo, é uma marca que eu não lembro o nome, eu vou lembrar depois. E eles estavam vindo pro Brasil, eles iam fazer um lançamento. E eu lembro que a agência entrou em contato com a gente na segunda. E eles queriam que a gente entregasse 4 quadros pra eles, assim, na quinta-feira. Sendo que era 7 de setembro. E a gente entregou, gente. A gente entregou porque... Primeiro que era uma marca grande, o valor era bom. E segundo porque era trabalho, o que eu ia perder, né? Algumas madrugadazinhas, mas não recomendo. Em todo caso, a gente pegou. E o que eu acho importante é o seguinte: quando acontece uma coisa, o cliente ele não entende, então ele quer tudo para ontem. Quando você informa o cliente, informa que tem um processo, as coisas ficam mais tranquilas, tá? Então esse é o primeiro passo, informar o cliente que tem um processo. 2, negociar esse prazo. Negociar esse prazo para mais ou para menos. Então, por exemplo, tem gente que chega aqui pra gente falar, eu não posso esperar 20 dias, olha lá, minha hamburgueria vai abrir semana que vem. Aí acontece exatamente o que algumas pessoas falaram aqui. A gente pode cobrar uma taxa de urgência. Por quê? Porque eu vou ter que pegar o seu trabalho e colocar talvez na frente de outros, o que não é legal, que eu não gosto de fazer isso. Vou ter que abdicar de algumas horas a mais no meu dia, vou fazer na correria, pode ser que não fique do jeito que eu quero, mas se a pessoa quiser, a gente tenta verificar de acordo com a nossa agenda. Mas não gosto e não recomendo, tá? Mas eu acho que a gente também tem que perceber o quanto isso é importante pra gente, se é importante ou não, se é saudável ou não. E também pensar um pouco na segurança, né? Às vezes a gente vai fazer com pressa e quando vê, não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas eu acho que você tem que pensar se principalmente se vai prejudicar a sua agenda, tá? Mas
Eu acho que tudo na vida tem um equilíbrio aí. E sim, cobrar taxa de urgência. Por que não? Bom, tem gente também que pergunta aqui, tem outra dúvida que eu anotei, que é: como eu sei quanto tempo demora para fazer tal trabalho? Qual é o prazo que eu coloco? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que cada um sabe o prazo que demora, o tempo que demora para fazer tal trabalho. É uma questão de teste. Acho que é uma questão de teste. Porém, eu nunca passaria para o cliente o tempo exato do meu trabalho. Ele não precisa saber, sabe? Porque senão, se ele souber, ele vai ficar em cima de você e aí é pior. Então é aquela velha história, defina um prazo maior, tá? É isso, ó, resumo da ópera, tá aqui na minha pauta. Resumo da ópera, defina um prazo de acordo com as etapas do seu trabalho. E pronto. E fica mais fácil, tá? Bom, eu acho que eu já falei tudo. Deixa eu ver se eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre prazo. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Mas façam perguntas que eu respondo aqui. Dani, como repassar o valor sem ter complexidade do trabalho, sem desenvolver ele? Até porque depois de repassar um valor, e se eu perceber que valia bem mais por causa da complexidade? Não sei falar o seu arroba, Lart. E Lart, não sei se é isso, enfim. Olha, o que eu acho assim, a minha resposta é: a gente nunca vai ter 100% de certeza de um valor que a gente está passando, sabe? Não é uma conta exata. Existem vários trabalhos aqui no Na Lousa que a gente fez e que deu muito mais trabalho do que ele valia. E já teve alguns trabalhos no Na Lousa que a gente fez e deu menos trabalho do que ele valia. Entendeu? Então, é normal isso. Às vezes a gente calcula um preço, a gente calcula um valor que quando a gente vê não foi tão difícil assim. Isso acontece. E acontece ao contrário também. Então eu acho que hoje em dia eu não me prendo muito nisso. Eu acho que a gente tem que saber que alguns trabalhos você vai sair ganhando, outros trabalhos você vai sair, vamos dizer, perdendo. Por exemplo, quando o Rafa foi para o Pantanal, a impressão que a gente teve, como demorou, teve uma logística muito complicada para ele chegar lá, para desenvolver trabalho, para desenvolver a arte, era muito complexa, a gente ficou achando que realmente poderia ter sido um trabalho muito mais caro. Mas aí eu vou fazer o quê? Vou chegar pro cliente e falar: não vou mais fazer porque tá dando mais trabalho? Não, paciência, eu já passei esse valor pro cliente, já tá acordado, já tem contrato fechado. Então, paciência, vou executar. Na próxima vez, isso fica de lição. Na próxima vez a gente, enfim, considera isso. É tudo, é experiência, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer ao contrário. Às vezes você cobrou um valor mais caro, quando chegou lá era de boa, o cliente foi tranquilo, então tudo bem. Eu acho que a gente nunca vai saber, tá? É normal isso. Alguém perguntou aqui, nessas horas vale pedir taxa de urgência? Vale pedir taxa de urgência. O cliente não vai gostar muito, o cliente não gosta normalmente, mas de duas uma. Ou ele vai conversar com alguém e vai te dar um prazo maior e falar: não, então tá bom, então vamos trabalhar aí com prazo de 20 dias e não precisa cobrar taxa de urgência. Ou ele vai pagar e tá tudo bem e você corre aí para entregar. Vamos ver se tem mais perguntas. Vocês fazem orçamento por metro quadrado ou por arte? Por metro quadrado, por arte, por complexidade, por material, por tudo. Na questão de paredes altas, quando for usar andaime, o que tem? Qual que é a sua dúvida em relação a isso? Quer que eu repita os quatro pontos de novo? Repito, Sofia. São as 4 etapas, né, que a gente tem aí de projeto de um lettering. As pessoas acham que é só fazer um papelzinho e que tá tudo bem. Não, existem etapas, gente.
Primeira etapa é briefing da arte, definição do briefing da arte. Segunda etapa, estudo de layout. Terceira etapa, revisão ou aprovação da arte. E a quarta etapa, execução, tá? Ô Dani, Ari perguntou. Ô Dani, então antes de combinar os 50%, não precisa ter uma negociação sobre a arte que o cliente quer, tamanho da parede, cor ou não, dificuldade, antes de fechar o valor para poder pedir os 50%? Então, Ari, o que acontece? Ó, eu não sei se é essa a sua dúvida, vou te explicar o que acontece, qual que é todo o processo desde que o cliente chega pra gente. O cliente vem e fala pra gente, oi, tudo bem? Eu gostaria de um lettering numa parede de tanto por tanto, que fica no local tal, e eu quero algumas frases. Pronto, você já tem 3 informações aí. Você pode pedir mais informações. Falar, você quer cor? Ah, essa parede ela é alta? Então assim, antes de você definir o valor da arte, você busca informações, você solicita informações do cliente para você juntar tudo e elaborar o seu orçamento, tá? Então tá, você já sabe quanto custa, aí o cliente te passou todas as informações e você já sabe quanto aquela arte vai custar. E aí você elabora uma proposta, passa para o cliente. E aí o cliente quer fechar. Então você estipula, ó, para eu começar o trabalho, 50% do orçamento. Ou então, voltou? Vocês estão me ouvindo? Então, voltando, acho que vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Ou estou falando sozinha? Então, estão me ouvindo. Então, para começar o trabalho, 50%. Se não, 30%, 20%. Entendeu? Então, assim, antes de estipular o quanto é de entrada, você já tem o valor do orçamento. Deu para entender, Ari? Será que eu consegui responder essa pergunta? Ó o Rafa aí. O que mais, gente? Ali perguntou, vocês enviam mais um alô para ver sobre o posicionamento do cliente após enviar do orçamento ele não retornar? Li, sim, a gente faz um remarketing, né? A Bruna, que trabalha com a gente hoje em dia, que ela é responsável pelos orçamentos, pelo atendimento, ela pega, assim, após uma semana, mais ou menos, e ela entra em contato com todo mundo que veio falar com a gente. Aí, às vezes, a pessoa ela ficou inibida, às vezes, de fazer alguma contraproposta, às vezes ela ficou com alguma dúvida. Então, eu acho bacana, assim, entrar em contato, tá? Mas, uma vez, eu acho que é suficiente, eu não insistiria muito mais que isso. O que mais? Então, a Dé também perguntou como é que a gente age depois de mandar um orçamento. A gente não fica em cima, mas a gente pergunta se ficou alguma dúvida. Oi, tudo bem? Você recebeu o nosso orçamento? Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu acho isso super importante, tá? Às vezes o cliente, ele precisa de mais informação, ele precisa de mais ajuda. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Dé falou que mandou orçamento semana passada, já ligou uma vez para ver se havia decidido, agora não sei o que fazer. Ele ficou de te dar uma resposta? Se ele ficou de te dar uma resposta, liga de novo, não tem problema nenhum. Eu acho que é importante só não ser chato, né? Tipo, ficar em cima aqueles vendedores chatos, aí eu acho que já é ruim. Que bom, Ari, que entendeu. Pode estipular na proposta prazo para a resposta do cliente ou é chato? Olha, Sofia, eu já vi já vi orçamentos, contratos com prazo de validade. Então lá no final você coloca prazo de validade, que aí o cliente entende que passando aquele tempo vai ter um novo valor. Às vezes não, mas não acho que seja ruim não. Um texto informal mesmo, Li? Eu acho que pode ser um texto informal. Oi, tudo bem? Você recebeu a nossa proposta? Você tem alguma dúvida? Posso te ajudar alguma coisa?
Sim, a gente solicita que a parede esteja pronta. A gente não pinta a parede e teoricamente a gente também não limpa, mas hoje a gente teve que limpar. Então, dá pra pôr prazo de validade. Sim, dá pra ser MEI. Tem lá cartazista, é um KNAI, né? O CNAE, acho que é, eu não lembro o número, mas procura lá, pintores de letra, cartazistas, é possível. Tem também algum KNAI que é de decoração de festa, também é possível, tá? Entra lá no site do MEI, é tranquilo achar. A gente foi MEI durante muito tempo. Não achou ali, mas tem lá. Pelo menos tinha. Pelo menos tinha, dá uma olhadinha de novo. Se quiser, depois me pergunta que eu vejo aqui qual que era. E aí, gente, alguma dúvida em relação ao prazo? Vocês costumam colocar quantos prazos, quantos dias de tempo aí para atender o cliente? Esses dias passei um esboço no final, obrigada, vou fazer um banner. Viu? E você fez um esboço. O ideal, gente, é que em vez de esboço, vocês mostrem o portfólio de vocês. O que vocês já fizeram? Qual trabalho você já fez? Que aí o cliente consegue visualizar mais ou menos a arte que ele vai fazer. O esboço é consequência do que vocês conversaram, mas o ideal é que você mostre o seu portfólio, assim ele fica mais seguro. O que é o lettering, né? Ó, alguém falou aqui, estou aprendendo mais. Isso serve para outras áreas, como fotografia. Sim, a gente fala muito que as coisas que a gente fala aqui servem para diversas áreas que trabalham com criatividade, prestação de serviço. Gente, alguma dúvida? Agora eu vou descer de novo. Que bom, Sofia! Vai dar certo os seus contratos. Vocês fazem, Gustavo perguntou, vocês refazem o planejamento do esboço quantas vezes, caso o cliente pede para refazer porque não gostou? No nosso contrato, o cliente tem direito a uma revisão, tá? E o que é essa revisão? Por isso que eu acho que é muito importante ter a primeira etapa de definição de conteúdo da arte. A gente só parte para o estudo de layout quando a gente tem definido o conteúdo da arte. Isso é muito importante. Já aconteceu do cliente querer mudar o conteúdo da arte depois que a gente faz o estudo. Isso é ruim, porque querendo ou não, é um outro trabalho. Então, eu acho que é super importante ter essa primeira etapa bem definidinha, bem acertada entre você e o cliente. E aí, quando você vai para o estudo de layout, é natural acontecer do cliente não gostar de alguma composição, do cliente não gostar de algum elemento que você colocou. E aí a gente muda, a gente coloca no contrato uma revisão. Para demais revisões, a gente cobra o valor de 15% do valor total do contrato, tá? Por revisão. Então, por que é legal fazer dessa forma? Porque assim o cliente, ele revisa tudo que ele quer de uma vez só. Então ele deixa o trabalho mais rápido, deixa o trabalho mais objetivo, a gente já consegue atender o cliente mais rápido. Então, como ele sabe que ele tem que pagar um valorzinho ali, se ele passar a revisão, então ele fica na responsabilidade de revisar a arte de uma vez só. Porque é natural ele olhar e falar, eu quero mudar essa faixa. Aí você muda e manda. Eu quero mudar essa fonte. Então ele vai fazendo por parcelas. E não é porque ele não gostou daquilo naquele momento, é porque ele fica sem aquela responsabilidade de fazer a revisão, entendeu? Então, por isso que é legal você concentrar tudo numa só. Agora, a composição da arte é complicado, porque se o cliente não gosta da composição, você vai ter que mexer nela inteira. Mas, querendo ou não, faz parte, né? Isso é raro acontecer com a gente, do cliente não gostar da composição. Mas se ele não gostar, ele está no direito dele, a gente revisa. Mas aí a gente conversa de novo com o cliente, tenta entender o que ele não gostou, sabe? Porque acho que a melhor coisa é a conversa mesmo. Às vezes alguma informação que não foi passada corretamente faz toda a diferença.
Então, tem... Eu perguntei, né, qual que é o prazo que vocês colocam. Eu vejo gente que às vezes coloca no perfil agenda de março aberta. Essa é uma estratégia bacana para as pessoas perceberem que você não trabalha com muita urgência, né? Então é isso que a Letras e Arte falou, que ela tem uma agenda própria, por exemplo, agora tem data para pegar pedido só depois do carnaval. A gente também, a nossa agenda só tá para março. A Arte no Lettering falou, eu coloquei 20 dias, mas o cara que vai fazer o decalque já adiou 2 vezes para me entregar o material. Então, Patrícia, é exatamente isso que eu disse no começo da live. Existem alguns fatores que não dependem só da gente, que precisam estar aí no prazo, né? Então, quando você trabalha com terceiros, com serviços terceirizados, você ainda tem isso, né? Então, você não consegue, às vezes, o cara não consegue te entregar na hora. Então, você tem que colocar um prazo maior por causa desses fatores também. O portfólio iniciante, como é? Shanka Érica. Primeira coisa, se você quer trabalhar com lettering, principalmente parede, a primeira coisa que você deve fazer é pintar uma parede na sua casa e fazer vários letterings para você mesmo. Que assim você começa a ter um portfólio de letterings em parede. Pensa, se você quiser em outra área, por exemplo, quiser fazer letterings para casamento, você começa a fazer quadrinhos para casamento. Então você começa a criar trabalhos fictícios para você começar a ter um portfólio. Depois você pode oferecer para alguém da sua família, para algum amigo, e aí você começa até aumentar o seu portfólio, tá? Tem cliente que prefere que vamos até eles para fazer orçamento na parede. O que fazer se for em outra cidade? Nossa, essa questão eu também não gosto. Eu acho que existem sim clientes que preferem que vá no local, que quer sentir a gente. Mas hoje em dia, né, gente, com a internet é tão mais fácil, a gente consegue fazer call aqui ao vivo. Olha, eu tô falando com gente aqui até de Portugal. As pessoas conseguem passar informações pra gente pelo e-mail, por WhatsApp, por tudo. Porém, se a pessoa insiste muito e for realmente um trabalho que você não quer perder, então, duas coisas. Ou você, se for em outra cidade, aí você com certeza pode cobrar o seu deslocamento. Olha, para eu fazer essa visita, eu vou te cobrar uma taxa de, sei lá, R$100, que é o meu transporte. Aí olha que bacana que você pode fazer. Se você fechar o trabalho comigo, eu desconto esses R$100 do orçamento. Então isso é uma coisa legal. Se for em outra cidade, com certeza pode cobrar uma taxa. Agora, se for na sua cidade, às vezes você mora em São Paulo, né? A gente morava em São Paulo na Zona Oeste, queria um orçamento na Zona Norte, ou na Zona Leste, que é do outro lado. Às vezes a pessoa não gosta muito de cobrar, tal. Aí vai um pouco do seu jogo de cintura. Já aconteceu da gente ir do outro lado da cidade e o cliente não fechar. E aí fica por nossa conta e risco mesmo. Mas se você acha que é possível, cobra uma taxinha. Tem cliente que super entende. Uma vez eu fui fazer um orçamento no meio da rodovia dos Bandeirantes. Lá não tinha outra forma de chegar que não fosse de carro. E eu cobrei, acho que foi R$200, tanto de pedágio quanto de gasolina. E ele não hesitou, pagou. Eu fui, fiz o levantamento das paredes, fiz o orçamento para ele e o cliente não fechou. Então, graças a Deus que eu paguei, porque senão eu ia sair muito no prejuízo, né? O que fazer se caso eu não cumprir o prazo? Dou desconto? Tô pensando aqui. Isso nunca aconteceu com a gente. Sei lá, eu acho que não dá pra trabalhar com essa hipótese, Elisângela. Eu acho que a gente tem que, como profissionais, eu acho que a gente tem que cumprir o prazo. A não ser que seja alguma coisa que, obviamente, sai do controle, alguma coisa ligada à saúde, aí você liga e conversa. Mas simplesmente por não conseguir cumprir, como eu falei antes, é tudo conversado. Não daria desconto até, mas eu acho que tem que conversar. E não trabalhar com essa possibilidade. Vira à noite,
Faz tudo que você pode, liga, conversa, a não ser que seja uma tempestade, que nem segunda-feira. Segunda-feira em São Paulo teve gente que não conseguiu trabalhar. Aí tudo bem. Mas eu acho que a gente não pode trabalhar com essa possibilidade. Por isso que tem que ter um prazo maior para você considerar todos esses fatores externos. Aconteceu alguma coisa com a sua saúde, aconteceu alguma coisa com o cara do decalque, aconteceu alguma coisa com um cliente que pediu para você revisar um negócio que não estava no script. Então, por isso que tem que ter um prazo maior do que o que você consegue cumprir, tá? É isso, cobra uma visita técnica. O alinhamento da arte é conversado com o cliente por e-mail ou WhatsApp? Depende de cada um. Eu não gosto de WhatsApp, eu gosto de e-mail. Aliás, não é que eu gosto de e-mail, eu acho que o e-mail tá tudo lá comprovado. As pessoas, elas dão mais importância, dão mais seriedade pro e-mail. Então eu gosto de formalizar tudo por e-mail. O WhatsApp a gente usa mais para uma troca de ideias, para uma conversa rápida, tá? Porém, às vezes o alinhamento da arte você não consegue trabalhar com texto. Então você pode marcar um call ao vivo, você pode marcar uma ligação, ou você pode ir até o cliente mesmo e conversar, tá? A gente já teve casos de trabalho que a gente teve que marcar uma reunião com os 3 sócios da empresa para alinhar o briefing da arte, porque por e-mail eles não estavam conseguindo. Então, depende do cliente, é muito pessoal. A gente tem que ter jogo de cintura para tudo. Teve uma cliente que disse que queria sentir minha vibração. Então, tem alguns clientes que precisam desse calor humano. Mas, se depender de mim, assim, cá entre nós, eu prefiro fazer tudo online. Gente. Ô, Érica, Chianca, pinta uma parede na sua casa, começa a fazer, você vai ver, é libertador. Então, foi o que eu falei, acho que deve conversar com o cliente, explicar se deu ruim o motivo. É isso, tudo dá pra conversar, mas tenta trabalhar com a possibilidade de... Não trabalha com a possibilidade de que não vai conseguir cumprir o prazo, tá? E vocês dão desconto? Então, família Passos. Gente, eu tava até gravando um vídeo hoje sobre isso. O brasileiro, ele tem essa cultura, né, de pechincha. E a gente, obviamente, ninguém gosta de dar desconto, ninguém gosta de conversar sobre isso, né? Ai, putz, o cliente pediu desconto. 2 coisas vocês podem fazer, ou aumentar um pouco se o cliente, né, aumentar um pouco a margem do valor, porque se o cliente pedir desconto, você sabe até onde você pode chegar. Ou então, se o cliente pedir desconto e você não conseguir dar, você trabalha outras possibilidades no orçamento, como, por exemplo, diminuir o tamanho da arte, diminuir a quantidade de palavras, de frases. Aí tem que ter um jogo de cintura, mas ninguém gosta, né, quando pedem desconto. Põe uma margem aí e tá tudo certo. Galerinha, caramba, vai dar 1 hora de live. O Instagram vai derrubar aqui já já. Cá entre nós, 70 pessoas. O Rafa tá falando aqui que uma vez ele usou a palavra capiroto e a mulher nunca mais quis fazer trabalho com a gente. Sobre o andaime, Dani, o valor dele entra no orçamento? Não, isso é por conta do cliente. Normalmente, quando a gente usa andaime, o cliente ele já contratou o andaime até para outros serviços, tá? Às vezes o eletricista que precisa ir lá no teto, ou o pintor que também está pintando uma parede muito alta. Então, normalmente, ele é por conta do cliente, tá? É isso aí, olha, uma parede de 4x3, caramba, é grande. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês, que as nossas informações tenham melhorado aí a ideia de vocês quanto a prazo. Eu acho que
tudo tem que ter um jogo de cintura, mas o resumo aqui da live é: defina o seu prazo padrão. E aí você coloca para mais ou para menos, tá? É isso. 20 dias é o prazo padrão. Se você conseguir entregar antes, beleza. Se você não conseguir, aí você tem aí o prazo de 20 dias. Tá bom, galera? Então, um beijo pra vocês. Que vocês tenham aí um resto de semana super produtivo. Clemilton perguntou sobre o curso. Quando terminarmos, ainda usaremos o Facebook? A comunidade do Facebook é vitalícia, Clemilton. Estaremos lá sempre. Bom, galera, um beijo pra vocês. Até a semana que vem. Estaremos aqui novamente, 19 horas na quarta-feira. E se você não conseguir assistir a live toda, vai ficar gravada aqui e depois vai lá pro YouTube. Um beijo e até. Tchau!